Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, povo de Deus e filhinhos e filhinhas de Deus. Eu estou aqui para trazer a verdade da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus sobre o casamento. Muitos dizem que o Senhor nosso Deus é contra o casamento e que Deus não é a favor ao casamento e que Deus não fez o casamento. Quando eu digo que muitos pensam das suas formas e falam coisas que não são autênticas com a Bíblia, não combatem com a Bíblia. E nesta noite eu venho trazer a verdade para que vocês entendam que não é como esses escribas e esses fariseus falam. Não é. Ouçam com atenção. Olhem o que está escrito em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. O capítulo 2 e o versículo 24 e o 25. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Irmãos, uma união entre um jovem e uma jovem. Eles primeiro se gostam, se conhecem, namoram e em diante vão passando a se conhecerem melhor. E por se apaixonarem um pelo outro, eles se decidem se casarem. Aí é o momento qual eles deixam de estar com o seu pai, com a sua mãe, na casa do seu pai, na casa da sua mãe, de conviver com seu pai e com a sua mãe, para se unir um com o outro e se tornam uma carne só. Os dois estão ligados uns com o outro. Tanto o homem está ligado à sua mulher, à sua esposa, tanto a sua mulher, a sua esposa, está ligada a ele, seu esposo. E agora ouçam com atenção o mesmo livro de Gênesis, capítulo 3, o versículo 16 e o versículo 17. Não, o versículo 20. Para a mulher Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido, e ele a dominará. Porque
ela é sua esposa. E ele é o esposo dela. Portanto, ela procurará ele e ele não recusará sua esposa. Também procurará a sua esposa. E o versículo 20. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. Agora, o capítulo 12 de Gênesis e o versículo 1 e o versículo 3. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Versículo 3. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Deus está garantindo que ele será pai de muitas multidões, de muitos. E agora, ouçam o capítulo 18 do mesmo livro, Gênesis, e o versículo 18. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. É uma família. É uma família. Então Deus, ele não é contra o casamento, porque se Deus fosse contra o casamento, porque se Deus fosse contra a união entre o homem e sua esposa, se Deus não tivesse constituído o casamento, como poderia haver multiplicações de seres humanos? Então Deus nunca foi contra o casamento. Ele nunca foi contra o casamento e nunca vai ser contra o casamento. Agora, ouçam Mateus capítulo 19 e o versículo 5 e o versículo 6. Repito, Mateus capítulo 19, versículo 5 e o versículo 6. E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai